Olá galera, meu nome é Wesley, sou professor de filosofia no ensino médio e o tema da nossa aula de hoje é metafísica na escolástica. Depois de nós termos estudado um pouco da filosofia pré-socrática, passando por Parmênides e Heráclito, nós adentramos na teoria das ideias de Platão e em seguida falamos um pouco da filosofia primeira de Aristóteles. Chegamos por fim nesta filosofia medieval, que é dividida, como vocês podem ver, em dois momentos específicos. Temos ali a filosofia patrística, que vai do século III ao século VIII, e ela é permeada pelas reflexões dos padres da Igreja que buscam conciliar a religião cristã que está nascente e em desenvolvimento com a filosofia clássica grega. Nós também temos em seguida, a partir do século IX até o final do século XIV, a filosofia escolástica. Esta filosofia escolástica ela tem como temas principais a tentativa de conciliar a fé e a razão, também abordando questões lógicas e principalmente a relação da linguagem e da realidade. Um tema muito recorrente, que começa a ganhar corpo dentro da metafísica nesse período da escolástica, são os estudos gramaticais, que começam a ser desenvolvidos ali no século IX. Esses estudos gramaticais, eles foram particularmente cultivados nesse período e permitindo ingressar progressivamente no mundo dos signos linguísticos, resultando também em uma madura consciência da relação entre linguagem e realidade. Também temos ali em seguida a questão da dialética. A dialética, ela, estando relacionada aos estudos gramaticais e seu posterior desenvolvimento, a dialética levou ainda mais à exaltação da razão. Identificada também com a lógica e, portanto, com a razão em exercício, a dialética impõe o rigor da investigação, que se concretiza na análise dos termos e do discurso, através de um exame crítico do processo de imposições das palavras ou termos, as coisas designadas e pela identificação do papel que tais palavras desempenham na estrutura ou no contexto do discurso. A relação entre linguagem e realidade está no centro dos estudos gramaticais e da dialética, e constitui o elemento essencial da questão dos universais, vivamente debatida no século XII por suas implicações tanto linguísticas, quanto gnoseológicas, quanto também teológicas. O tema que nós vamos dar bastante foco nesta aula é justamente esse problema dos universais, que também ficou conhecido como querela dos universais, ou seja, um embate sobre essa questão dos universais. O problema dos universais, com efeito, diz respeito à determinação do fundamento do valor dos conceitos e termos universais. Por exemplo, o termo animal e o termo homem. Apesar de ser um único termo, eles são aplicados a muitos indivíduos, a múltiplos indivíduos diferentes, mas que provavelmente devam conter dentro de si alguma essência ou algo em comum. De um modo mais geral, trata-se de um problema que diz respeito à determinação da relação entre as ideias ou as categorias mentais, expressas com termos linguísticos, e as realidades extramentais. Ou, em última análise, é o problema da relação entre as palavras e as coisas, entre o pensamento e o ser. O problema envolve, portanto, o fundamento e a validade do conhecimento e, em geral, do saber humano. Podemos ainda reformular a questão do seguinte modo: os universais são em si, eles são na realidade ou eles são na nossa mente? Para responder a essa pergunta, nós tivemos algumas soluções propostas por diversos pensadores que refletiram sobre essa temática durante este longo período. E a primeira solução que nós vamos abordar é a solução nominalista. O principal expoente desta solução é o filósofo e teólogo francês chamado Rochelin de Compiègne, que nasceu em 1050 e morreu provavelmente em torno de 1125.
Em sua opinião, os universais ou os conceitos universais não têm nenhum valor, nem semântico, nem predicativo, não podendo se referir a nenhuma coisa, dado que todas as coisas existentes são singulares e separadas e nada existe além da individualidade. Trata-se de uma teoria que, negando qualquer valor aos universais, revela-se fundamentalmente cética, porque ainda anula alguns instrumentos do conhecimento humano, o qual se torna simples atividade analítica de fatos concretos e individuais, incapaz também de ascender a níveis de caráter geral. Para Rochelin, os universais seriam simples emissões de vocábulos, sem que os termos universais remetam ao algo de objetivo. Portanto, assim, a abordagem nominalista vai dizer que os universais são meros nomes, não possuem valor algum. Em seguida, também temos uma solução proposta chamada de realismo exagerado. O principal expoente desta abordagem é um outro filósofo chamado Guilherme de Champeaux, um filósofo francês, também teólogo e bispo da Igreja Católica. Guilherme de Champeaux, ele vai expor que o realismo exagerado é a tese segundo a qual os termos universais são entidades metafísicas subsistentes. Significa dizer que elas existem em si mesmas. Elas são entes que existem por si e em si. Na opinião de Guilherme, há perfeita adequação e correspondência entre os conceitos universais e a própria realidade. Trata-se de uma linha teórica cuja inspiração de fundo é de clara ascendência platônica. Lembra lá da teoria das ideias, quando Platão estabelece que a verdadeira realidade são as ideias e que são entes que existem por si mesmas, né, que servem como paradigmas ou arquétipos para a criação ou a formulação dos entes sensíveis? Então é basicamente esta mesma ideia que Guilherme de Champeaux aborda. Originalmente, essa tese teve grande significado, pois mostrava que a gramática, a retórica e a lógica não tinham simplesmente um valor linguístico formal. Porém, em contrapartida, tratava-se também de uma concepção metafísica rigidamente tradicionalista. Se os universais são reais em si mesmos e estão também essencialmente presentes em cada um dos indivíduos, então estes em nada se diferem entre si pela essência, mas somente pela variedade dos acidentes. Bom, além desta abordagem, existe também a solução conceitualista, posta por Pedro Abelardo, um filósofo e teólogo francês. Pedro Abelardo enfatiza que, enquanto os realistas propunham o problema dos universais no campo estritamente metafísico, ontologizando os universais, isto é, sustentando que eles são entidades metafísicas, os nominalistas, em oposição radical, puseram em crise o valor significante dos termos universais. Nós sabemos também, ao longo do tempo, que houveram muitas críticas a esses ambos extremos. Se o universal não é entidade e nem flatus vocis, ou seja, uma mera palavra soltada aos ventos, então o que são os universais? Abelardo afirmava que tudo era individual, é unidade compacta ou singular de matéria e forma, e que isso daí representa muito o sínulo proposto por Aristóteles. Apesar disso, pelo pensamento, a razão humana tem o poder de distinguir e separar os diversos elementos que subsistem unidos na realidade. Analisando e comparando os diversos seres singulares no processo cognoscitivo abstrativo, a razão está em condições de captar entre os indivíduos da mesma espécie um aspecto peculiar que eles compartilham. E nessa semelhança ou status comunes, essa semelhança pode ser captada pelo intelecto.
e se baseiam em conceitos universais, que, diferentemente dos conceitos singulares, não nos dão a forma própria e determinada dos indivíduos, mas somente a imagem comum de uma pluralidade de indivíduos. Assim, para Abelardo, os universais são conceitos abstratos que estão na nossa mente. Outra solução existente é a solução tomista ou realismo moderado, proposta por Tomás de Aquino, um filósofo, teólogo e padre dominicano. Tomás de Aquino vai dizer que o universal ele existe das três formas. Ele vai conciliar todas as outras abordagens anteriores. Ele vai dizer que os universais tanto podem existir ante rem, ou seja, na mente de Deus como arquétipo, que é aquela existência em si e por si, como queria Platão, mas repensado agora na ótica criacionista. Também podem existir como in re, isto é, nas coisas, como forma que estrutura ontologicamente os indivíduos, como queria Aristóteles, embora repensado na ótica também criacionista, lembrando aquela questão das essências que estão nas próprias coisas. E os universais também podem existir como post rem, ou seja, como conceito mental, como propunha Abelardo. Outra solução, por fim, é também chamada de solução nominalista, proposta agora por Guilherme de Ockham, um filósofo e teólogo inglês. Guilherme de Ockham, em muitas oportunidades e sem vacilações, ele afirmou que o universal não é real. A realidade do universal, portanto, é contraditória, devendo ser total e radicalmente excluída. Os universais são nomes e não uma realidade, nem algo com fundamento na realidade. A realidade, portanto, é essencialmente individual. Dessa forma, cai por terra o problema do princípio da individuação que tanto preocupava a mente dos clássicos, porque se considera infundada a passagem da natureza específica ou essência universal ao indivíduo singular. Mas, juntamente com esse problema, também cai por terra o problema da abstração como tematização da essência específica. Então, tanto aquela perspectiva de olharmos a multiplicidade dos indivíduos e tentarmos captar neles aquilo que há de comum, abstraindo-lhes uma essência, isso daí já cai por terra. Como também o inverso, de atribuirmos aos indivíduos particulares alguma característica universal que possa nomear-lhes, né, como um ponto de partida, esse processo de individuação também cai por terra. Sendo assim, os universais são simplesmente formas verbais por meio das quais a nossa mente estabelece uma série de relações de exclusiva dimensão lógica. Então está apenas restrito ao âmbito da lógica. Assim, o conhecimento abstrativo é sinônimo do conhecimento extraído de muitos objetos individuais. Se cada realidade singular provoca um conhecimento também singular, a repetição de muitos atos de conhecimentos relativos a coisas semelhantes entre si gera no intelecto conceitos que não significam uma coisa singular, mas uma multiplicidade de coisas semelhantes entre si. Como sinais abreviatórios de coisas semelhantes, tais conceitos são chamados universais, não representando, portanto, nada mais que a reação do intelecto à presença de realidades semelhantes. Esta problemática do universal dará lugar a riquíssimo florescimento de estudos sobre a linguagem e sobre a lógica nos séculos seguintes. Então, para nós irmos fazendo aqui um pequeno resumo do que foi discutido, nós podemos observar que o problema dos universais pode ser respondido da seguinte forma. Segundo as respostas da época, os universais podem existir em si, que é chamado em latim de ante rem,
como antes das coisas, ou até mesmo como ideias arquétipas, né, que são aquelas ideias platônicas que servem como modelos para a criação das coisas, que é proposta pela solução do realismo exagerado, do qual nós falamos de Guilherme de Chantoux. Os universais também podem existir nas coisas sensíveis, portanto, em ré, na realidade, como essências. Então, como essências, elas estão nas próprias coisas, como propunha Aristóteles anteriormente e também como propunha agora Tomás de Aquino, né, compondo aí o realismo moderado. Lembrando que Tomás de Aquino, nesse realismo moderado, tanto considera aí as coisas em si, nas coisas sensíveis e também na nossa mente, que é a proposta do conceitualismo. Então, os universais para o conceitualismo podem existir na nossa mente, post-rem, fora das coisas, como conceitos mentais, que foi a proposta de Pedro Abelardo. E por fim, nós também observamos que a consideração dos universais como puros nomes, ou seja, eles não têm uma relação com as coisas que existem por si mesmas. Eles são apenas nomes, sem relação estrutural com as coisas. Essa foi a proposta do nominalismo, representada aí por Rochelin e também por Guilherme de Ockham. Bom, eu espero que você possa ter compreendido um pouco dessa abordagem da metafísica medieval, especificamente no período da escolástica, que vai conduzir a sua reflexão em torno do problema dos universais, né? Tentando entender aí qual é a relação que existe entre os nomes, entre os termos, as palavras, os conceitos e as coisas que existem, a própria realidade. Bom, então até a próxima. Até mais.